Boa noite, gente linda, ou boa madrugada. São 4:30 da manhã. Eu tomei a decisão que toda vez que me impedirem de dormir, isso está sendo constante, umas 3 vezes por semana, eu não durmo, nem um minuto. Me perturbam, mas me perturbam muito, viu? Então eu tomei a decisão, já que eu não durmo mesmo, em vez de ficar rolando na cama e vendo bobagem no celular, eu vou gravar. Eu tenho tido muito pouco tempo, porque eu estou de mudança de casa, então eu não tenho gravado muito não. E agora achei a solução. Eu vou gravar uma, duas, até 3 pelas madrugadas fora. Não é uma boa ideia? Vamos falar de Jesus. Hoje nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 12 ao 16. É uma pequena passagem que se chama Cura de um Leproso. Lucas, então, vem dizer para a gente, e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, já falei para vocês, Jesus ele ficava passando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. De vez em quando ele ia a Jerusalém, mas ele rodava aquelas cercanias todas, né? Ele chegou a ir até a Síria, em Tiro e Sidom, nas cercanias ali. Então, por isso que Lucas está dizendo que aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, um leproso, né? Vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Por que limpar? Porque o leproso naquela época era considerado como sujo. Ele não podia andar no meio das pessoas que falavam que ele tinha sujeira. A lepra era considerada como sujeira. Tinha até uma região em que botava um sininho no pescoço do leproso para tocar enquanto ele andava, aquele sininho ia batendo, ia balançando, para as pessoas correrem, se afastarem dele. Que coisa, né? Então, como que será que esse leproso ficou sabendo que era Jesus? Porque aqui Lucas diz que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, ele sabia que era Jesus. Alguém falou com ele, porque não podia, leproso não podia ficar no meio da multidão, era proibido. Era assim, jogavam pedra, davam paulada, expulsavam, tinha o Vale dos Leprosos. Nesse Vale dos Leprosos, que eram cavernas e mais cavernas nas montanhas, ali eles levavam, né, suas camas, suas roupas e viviam ali. Dizem que era um mau cheiro assim, uma coisa de doido, né? Que a lepra ela vai corroendo a pele e vai dando aquelas feridas, né? Inclusive até pegajosas. É uma doença terrível. Então, esse leproso se dirige a Jesus e diz para ele: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Olha a certeza dele. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me limpar, mas é se o Senhor quiser. Inclusive, assim, humildade, né? Vocês imaginam aquela multidão que estava cercando Jesus, como deve ter saído correndo dali, gritando, mandando ele embora, né? E ele, estendendo a mão, Jesus, né? Tocou-lhe dizendo, ele toca, ele estende a mão e toca o leproso. Aqui Lucas não fala onde, se no ombro, se na cabeça, né? Aí ele vai dizer, quero. Porque ele não diz para ele, se quiseres, ele fala, quero. Olha que Jesus é uma gracinha, né, gente? Quero ser limpo. Ele dá uma ordem. Ser limpo. Só isso, 2 palavras. Ser limpo. Seja limpo. Esteja limpo.
E logo a lepra desapareceu dele. Vocês já pararam para pensar nessa imagem, gente? Aquelas feridas todas se fechando, ele recuperando, inclusive, tecido, né? Pele, que é o maior órgão do ser humano, é o tecido. Vocês imaginam aquilo recuperando pelo corpo afora todo dele? Que cena que deve ter sido. A alegria daquele homem, gente. Naquela época não tinha cura, não tinha remédio. O negócio era deitar lá na sua cama, lá naquele vale dos leprosos e esperar a morte chegar. Não tinha nada a fazer. Então se imagina a alegria daquele homem. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que ninguém dissesse. Não fala para ninguém, não. Por que Jesus sempre recomenda para não falar? Lembra daquela passagem quando ele... Acho que foi agora a passada que nós lançamos. Que ele fala, meu tempo ainda não chegou. Não chegou meu tempo. Então ele não queria propaganda. Ele não queria que as pessoas falassem tanto nesses assuntos que chegasse aos ouvidos dos escribas e fariseus. Porque eles estavam querendo pegar para matá-lo. Então, você imagina se aquela multidão começasse a sair por ali gritando, né? Jesus curou o leproso, Jesus curou o cego, Jesus curou o paralítico, imagina. Então ele diz para ele ordena, não diga a ninguém, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ou seja, vai lá na sinagoga, procura o sacerdote lá, o doutor da lei, o escriba, né? E vai fazer a oferta exigida por Moisés. Então, essa coisa de troca no templo é antiga, né, gente? Moisés determinou que toda vez que você tivesse uma cura ou qualquer prodígio na sua vida, até hoje, né? Só que hoje tem um outro nome. Então, se entrar um dinheiro a mais, se o seu salário subir, você tem que ir lá e fazer a oferta. Oferta para quem? Para Deus, né? Deus precisa de dinheiro, Deus precisa de fruta, Deus precisa de carne, Deus precisa de churrasco, Deus precisa de aves, cabrito, por aí afora. Então, aquilo que Moisés determinou, você vai lá e faz um testemunho que você ficou curado. Mas não vai ficar contando para ninguém, não. Só o sacerdote quando você procurar. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Isso aí é bobagem, não adianta, porque você conta, esse homem ia chegar em casa limpo. Se ele tinha filho, pai, mãe, mulher, algum parente, ia perguntar para ele, ué, você ficou curado? Então, esse parente de alegria vai lá e conta para um vizinho, o vizinho conta para o outro. E as pessoas, como são sempre caridosas, né? Esse é um dos dons de nós, os terráqueos. Somos, nesse universo aí imenso, os únicos que temos esse grande amor no coração, essa empatia pela dor do outro. Lógico, por exemplo, se eu tiver um parente ou um vizinho doente desse jeito, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá contar para ele também procurar Jesus, para ficar curado. Então a fama de Jesus não adiantou ele pedir para que ninguém contasse, espalhou.
E cada vez a multidão crescia mais, acirrando o ódio, acirrando a raiva dos doutores da lei. Aqueles judeus, né, empedernidos, aqueles judeus totalmente sacana, querendo armar uma trapaça, uma armadilha para pegar Jesus e matar Jesus. Olha como que o nosso mestre viveu, né? Sempre receoso de que ele poderia ser atacado a qualquer hora para ser morto pelos judeus. Porém, a multidão aumentou, né? Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus gostava de afastar da multidão para repor as energias, né, gente? Pedia ao Pai para repor as energias. Ele se imagina quanto que ele doava de energia para curar essas pessoas. Fica aí, então, a passagem de hoje, que eu tô aqui desconfiada que não gravou, ou se gravou, gravou muito baixo, porque não sei se vocês estão vendo, eu esqueci de colocar o microfone. Nós vamos então dar uma conferida. Eu vou até o fim, porque sei lá, às vezes o próprio celular gravou, né? Então vamos aí continuar a nossa tarefa de hoje, apresentar a nossa frase. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vim chamar gente sã, não, gente. Vim chamar gente doente. Doente do coração, doente do sentimento. Aquela pessoa que se coloca como uma pessoa indiferente à dor do outro. Aquela pessoa fria, aquela pessoa sem caridade, aquela pessoa sem piedade. Fez o mal no passado, continua fazendo mal e continua fazendo as mesmas coisas. E o arrependimento não chega. Fala, vou parar com isso, não vou fazer mais isso. Não chega. Então a gente olha e eu fico boba de ver. A pessoa continua. A gente conhece muitos casos assim, de encarnados e de desencarnados. Gente má, sabe? Que não, mesmo 2024 anos que Jesus passou por aqui, e essas pessoas não aprenderam com Jesus. Continua sacrificando o próximo, sacrificando o irmão. Vamos ao nosso presente? Eu adoro barbante. Eu cobri essa garrafa toda de barbante. Essa parte palha, né, natural, e coloquei esse verde aqui no meio. Eu gostei muito, porque essa garrafa ela já tem aqui um fundo, uma cintura, né? Tá vendo? A rolha dela sai, ó. E eu recomendo, se você for colocar água ou alguma bebida, você toma muito cuidado na hora de despejar, de colocar um guardanapo em volta para não escorrer, senão pode manchar o barbante, tá bom? Se você for colocar flor, coloca artificial, que aí não precisa de água. Fica aí então o nosso presente e fica também um beijo de despedida.